Você já parou para pensar por que nós somos tão fascinados pelo medo? Por que escolhemos voluntariamente ouvir histórias que nos fazem olhar por cima do ombro? Que nos fazem checar se a porta está trancada antes de dormir? Talvez seja porque o terror, quando experimentado de forma segura, nos lembra que estamos vivos. Cada arrepio na espinha, cada batida acelerada do coração é uma confirmação de que ainda somos capazes de sentir intensamente. Ou talvez seja simplesmente a curiosidade humana, aquela necessidade ancestral de explorar o desconhecido, mesmo quando o desconhecido nos assusta. E é exatamente isso o que vamos fazer hoje. Eu sou o Dionísio e hoje eu trouxe 4 relatos assustadores, histórias que vão fazer você questionar o que é real e o que não é. Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a forma como você vê as sombras da sua casa. Enfim, sem mais delongas, vamos aos relatos. O que você vai ouvir agora é a história de um casal que já tinha intimidade com a espiritualidade. Eles são umbandistas, fazem cultos em casa e achavam que conheciam bem os sinais de movimentação no ambiente. Só que, depois de uma leitura de tarô para uma mulher que estava tentando escapar de um relacionamento violento, a casa deles mudou de um jeito que não parecia normal, nem mesmo para quem já estava acostumado a sentir presenças. Estou te escrevendo este e-mail para te contar uma série de eventos estranhos que aconteceram comigo e com meu marido aqui em casa há alguns meses, e que nos renderam grandes sustos. Até hoje, quando lembro de tudo, ainda fico arrepiado. Não frequentamos terreiro com regularidade, mas costumamos cultuar a espiritualidade em casa rotineiramente, junto de alguns amigos próximos. Por isso, ver ou sentir coisas lá em casa nunca foi exatamente novidade. Já estamos acostumados com a presença dos nossos guias e com a movimentação de energia espiritual. Meu marido é leitor de tarô e faz consulta para amigos e alguns clientes. Eu sou médium sensitivo, o que me torna uma espécie de termômetro energético do grupo. Sou eu quem sente primeiro quando algo está errado. Pois bem, tudo começou quando um amigo do meu marido, vou chamá-la de Larissa, o procurou para fazer uma leitura no tarô. Ela não quis dar muitos detalhes, apenas disse que precisava de conselhos para tomar uma decisão importante. Meu marido abriu o tarô e, mesmo sem querer me envolver, percebi que o semblante dele mudou enquanto via as cartas. Não lembro exatamente quais cartas saíram, mas a leitura deixava claro que Larissa estava sofrendo algum tipo de violência doméstica. Preocupado, meu marido ligou para ela e então Larissa confirmou. O marido dela, a quem vou chamar de Jorge, a havia agredido fisicamente alguns dias antes. Ela tinha saído de casa com um filho pequeno e estava completamente perdida, sem saber o que fazer. Com isso em mente, meu marido fez uma nova tiragem. As cartas mostraram que Larissa deveria se afastar de Jorge e buscar proteção legal e espiritual. O tarô também aconselhou que ela fizesse um banho de limpeza energética e um trabalho espiritual para torná-la invisível aos olhos de Jorge, para que ele parasse de pensar nela e, enfim, a deixasse em paz. Larissa agradeceu, seguiu os conselhos, mudou-se, pediu medida protetiva, entrou com pedido de divórcio e pediu ajuda ao meu marido para preparar o banho energético e realizar o trabalho espiritual. Meu marido disse que ajudaria, como já tínhamos feito outras vezes para amigos. Ele passou a receita do banho e Larissa combinou de marcar o dia do trabalho assim que pudesse. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. O primeiro a sentir algo fui eu. De um dia para o outro, a energia da casa mudou. Era como se o ar tivesse ficado pesado, uma sensação de opressão constante, de olhares invisíveis nos observando pelos cantos. À noite, era ainda pior. Esse sentimento de observação se tornava praticamente uma sensação física. Meu marido, no início, não sentia nada, mas eu comecei a sofrer de insônia. Acordava no meio da noite, sentindo ora um frio cortante, ora um calor sufocante. Às vezes, acordava assustado, pensando ter visto ou ouvido algo incomum. Nossas cachorras começaram a reagir também. Elas ficavam paradas, olhando fixamente para cantos da casa, para debaixo dos móveis, cantos das paredes, até as sancas de gesso da sala, como se estivessem vendo algo que nós não víamos. Com o passar dos dias, eu também comecei a ter medo de olhar pelas janelas à noite, com a sensação de que havia algo no quintal, me esperando olhar de volta. Até então, tentei ignorar e não comentei nada com meu marido. Achei que fosse só coisa da minha cabeça. Mas então, os barulhos começaram. No começo,
pareciam vir do sótão. Eram alguns estalos, passos leves, sons sussurrados. Depois, sons mais fortes, como se algo arrastasse madeira lá em cima. Aqui, meu marido também começou a ouvir. Quase ao mesmo tempo, vieram também as manifestações físicas. Pequenos objetos sumindo dos lugares onde havíamos guardado e, o mais assustador, as gavetas da cozinha se abrindo sozinhas quando nos aproximávamos. Em filmes de terror, esse seria o momento exato em que a gente grita para o personagem sair da casa, mas na vida real, a gente tenta racionalizar. Pensamos que poderia haver algum bicho no sótão, correntes de ar ou algum problema no trilho das gavetas. Continuamos ali, convivendo com aquilo, tentando seguir a rotina, mesmo com o sentimento constante de sermos observados. Até que dias depois, Larissa apareceu novamente. Ela contou que Jorge continuava a persegui-la, agora andando armado pela rua. Ele mandava mensagens, fazia ameaças, dizia que ela estava acabando com a vida dele e que ela o estava impedindo de ver o próprio filho. Desesperada, Larissa pediu que fizéssemos logo o trabalho espiritual que o tarô havia indicado. Meu marido comprou os materiais e pedimos a uma amiga nossa, que é mãe de santo, para nos orientar. Durante o ritual, acendemos uma vela na garagem, longe de tudo, sem risco algum de incêndio. O trabalho foi feito, as entidades foram saudadas e depois despachamos conforme as orientações. Voltamos para dentro de casa, aliviados, e começamos a arrumar as coisas. Mas não demorou muito até ouvirmos estalos altos vindo da garagem. Meu marido foi o primeiro a correr para ver. A vela, de alguma forma, havia caído, mas não só caído. Havia rolado até encostar num aspirador de pó que pegou o fogo. O fogo se espalhou para um tonel de ração de passarinho que ficava próximo e dali para a gaiola dos meus passarinhos, que morreram sufocados. As chamas cresceram rápido e chegaram a poucos centímetros do nosso carro. Meu marido ficou em choque e a única coisa que ele conseguiu fazer foi tirar o carro da garagem. Ele chorava muito, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto eu corria para pegar o extintor de incêndio do carro e apagar o fogo. Quando tudo terminou, ficamos parados na garagem, olhando os restos queimados. O chão estava coberto de cinzas e o cheiro de plástico e fumaça era sufocante. E foi nesse momento que nos demos conta. Aquilo não fazia o menor sentido. A garagem é em desnível. A vela teria precisado rolar para cima para chegar até o aspirador. Chamamos nossa mãe de santo no mesmo dia. Ela jogou os búzios e a resposta veio rápida. Aquela energia não era um acidente. O fogo havia sido provocado por uma presença espiritual negativa que tínhamos atraído para dentro da casa. Meu marido perguntou o que poderia ter aberto essa brecha e os búzios indicaram o trabalho feito para Larissa. Mas não por culpa dela, e sim por Jorge. A energia destrutiva vinha dele. Quando contamos o que sabíamos, que ele era violento, armado, desequilibrado, nossa mãe de santo ficou em silêncio por alguns segundos, jogou os búzios de novo e depois disse: se vocês não tivessem apagado o fogo, ele teria matado vocês. A carga que veio desse homem é de morte. Perguntamos por que aquilo havia se manifestado na nossa casa e não na de Larissa, e ela explicou: porque quem fez o trabalho foram vocês. A espiritualidade não viu o rosto dela ali, viu o de vocês. Então, foi até vocês que essa força veio para cobrar. Ligamos para Larissa naquela mesma noite. Conversando de forma bem casual, descobrimos que Jorge vinha de uma família completamente desestruturada, envolvida com crimes, assassinatos e até magia negra. E foi aí que a ficha caiu. Tudo fez sentido. Com a ajuda da nossa mãe de santo, fizemos outro trabalho. Dessa vez, um banimento e limpeza completa da casa. Foi um processo intenso, com orações, defumações e firmezas reforçadas, e aos poucos o ar da casa foi mudando. O clima pesado se dissipou, os barulhos cessaram, e com poucos dias, a sensação de estarmos sendo observados finalmente desapareceu. Não contamos para Larissa o que havia acontecido na garagem, achamos que aquilo só iria deixá-la ainda mais abalada. Mas dissemos a ela que, se quisesse seguir com aquele processo espiritual, precisaria fazer a própria parte, porque certos trabalhos exigem o envolvimento direto da pessoa para que as entidades possam agir em seu favor. Larissa agradeceu, mas disse que preferia não continuar com aquela parte espiritual. Ela contou que havia procurado a Igreja Católica e que se sentia mais confortável seguindo por esse caminho. Desde então, não tivemos mais notícias dela. Apenas soubemos por conhecidos que ela e o filho estão bem e que Jorge acabou se afastando de vez. No fim das contas, o que ficou
foi uma mistura de alívio e respeito. A espiritualidade nos mostrou de uma forma dura que existem forças que não devem ser manipuladas sem preparo e sem propósito puro, e que mesmo uma boa intenção pode abrir portas perigosas. Depois disso, toda vez que entro na garagem e olho para o canto onde o fogo começou, sinto um arrepio na nuca, como se algo ainda estivesse ali, só esperando ser lembrado. Esse segundo relato é simples e, por isso mesmo, assustador. Um homem passa em um concurso público, muda de cidade com a esposa e o filho pequeno e encontra o cenário perfeito. Casa boa, bairro tranquilo e um aluguel barato demais para ser verdade. A mudança parecia o começo de uma vida nova, até o filho, que sempre dormiu a noite inteira e nunca teve medo do escuro, começar a acordar chorando, apavorado, todas as noites. O pai tenta explicar, tenta normalizar, até a madrugada em que ele entra no quarto, no escuro, e esbarra em algo que não deveria estar ali. Essa história que eu vou te contar aconteceu tem pouco tempo, 2 anos atrás para ser exato, mas até hoje me causa pesadelos. Eu nunca acreditei muito nessas coisas. Na época, eu tinha acabado de ser aprovado em um concurso público e precisei me mudar para outra cidade. Era uma oportunidade que eu vinha esperando havia anos. Fui com minha esposa e nosso filho, que na época tinha 2 anos de idade. Encontramos uma casa que parecia perfeita. Aluguel barato demais para a região, bem localizada, silenciosa e próxima ao trabalho. Chegamos a comentar que tínhamos dado sorte. O contrato foi assinado rápido demais e hoje eu percebo isso. Nosso filho sempre foi tranquilo para dormir. Desde bebê, dormia a noite inteira, sem acordar chorando, sem medo do escuro. Sempre dormiu com a luz apagada e nunca reclamou disso. Nas primeiras semanas na casa nova, isso mudou. Ele começou a acordar no meio da noite, chorando, assustado, como se tivesse tido um pesadelo. No começo, chegamos a achar que era adaptação ao novo ambiente. Eu ia até o quarto, não acendia a luz para não despertá-lo de vez, pegava no colo, ninava e ele acabava dormindo novamente. Mas os episódios se repetiram, quase todas as noites. Até que, numa dessas madrugadas, aconteceu algo que mudou tudo. Ouvi o choro e fui até o quarto dele como sempre. Entrei no escuro, caminhando devagar para não tropeçar em brinquedos, mas logo na entrada do quarto, bati em algo. Não foi uma quina, não foi um móvel, foi um corpo. Na mesma hora, o pensamento que me veio foi: tem alguém aqui dentro. O susto foi tão grande que eu reagi no impulso. Comecei a dar socos no escuro, tentando atingir quem estivesse ali, enquanto procurava o interruptor da luz com a outra mão. Lembro de sentir resistência, como se estivesse acertando alguém vestido com um casaco grosso, algo pesado, como um sobretudo. Mas, quando finalmente consegui acender a luz, não havia ninguém. O quarto estava exatamente como sempre, nenhum móvel fora do lugar, nenhum sinal de invasão, só meu filho chorando no berço, completamente apavorado. Fiquei parado alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O coração estava disparado. A sensação de ter tocado alguém ainda estava muito viva, e aquilo não tinha sido imaginação. Peguei meu filho no colo enquanto tentava me acalmar, e ele acabou adormecendo novamente. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. A cena ficava se repetindo na minha cabeça. Eu tinha certeza do que senti. Tinha tocado em alguém, e aquela pessoa estava no quarto do meu filho. Mesmo assim, tentei racionalizar. Medo, sono, estresse da mudança, era mais fácil acreditar nisso. Mas os choros continuaram. Então, decidi comprar uma babá eletrônica com câmera. Queria entender o que estava acontecendo no quarto durante a noite. Instalei o aparelho apontando diretamente para o berço, com a imagem em preto e branco por causa da visão noturna. Na primeira noite, fui dormir com dificuldade. Por volta das 2 da manhã, acordei com o choro do meu filho. Instintivamente, peguei o monitor da babá eletrônica antes de me levantar. E foi quando vi. Na tela, parado bem em frente ao berço, havia um homem, alto, imóvel. Vestia algo parecido com um sobretudo escuro. Na cabeça, uma cartola preta. Seu rosto não aparecia claramente, tinha apenas uma massa escura onde deveriam estar os traços. Por alguns segundos, eu simplesmente não consegui reagir. O coração parecia ter parado. Minhas mãos começaram a tremer. Corri até o quarto do meu filho, abri a porta com força, acendi a luz e não havia ninguém. O quarto estava vazio, nenhuma sombra,
Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Apenas meu filho chorando, em pânico. Peguei ele no colo, saí do quarto e não o coloquei de volta naquela noite. Dormiu comigo e minha esposa na nossa cama. Mais tarde, já de manhã, tentei acessar a gravação da babá eletrônica. Queria ver de novo, confirmar se não tinha sido coisa da minha cabeça. Mas não havia nada. Nenhuma gravação daquele horário. Nenhuma imagem salva, como se o aparelho tivesse falhado justamente naquele momento. Naquele mesmo dia, tomei uma decisão. Não discuti com a imobiliária, não tentei negociar multa, não quis explicações. Arrumei nossas coisas e saímos da casa. Perdemos dinheiro, óbvio, mas eu não me importava. Alguns dias depois, já em outro lugar, nosso filho voltou a dormir normalmente. Nunca mais acordou chorando, nunca mais teve medo à noite. E nós nunca mais tivemos nenhuma experiência estranha. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela casa. Não sei quem, ou o que, estava no quarto do meu filho. O próximo relato vem de longe, e não é um tipo de história comum. Uma jovem do Benin, criada por uma avó guardiã das tradições Vodun, cresceu aprendendo que o invisível faz parte do cotidiano. Em 2019, aos 16 anos, ela conhece um rapaz que parece perfeito. Bonito, educado, sedutor. Mas perto dele, o ar pesa. A presença muda e o que começa como paixão termina em consequências que ela jamais imaginou enfrentar. Olá, Dionísio pessoal. Meu nome é Anária e pode me chamar assim sem medo. Eu sei que vocês gostam de histórias que arrepiam a alma, mas aviso logo. Essa é pesada, cheia de mistérios que vêm das raízes profundas da África. Os nomes aqui estão trocados. Sou de Cotonou, no Benin, onde o ar cheira terra vermelha e incenso de voodoo, e venho de uma linhagem de guardiãs, mulheres que falam com os ancestrais e dançam com os loas. Minha mãe me deixou quando eu tinha uns 4 ou 5 anos, sumiu como fumaça no mercado de Dantokpa, levada por um feitiço ou por um amor proibido. Ninguém sabe ao certo. Fui criada pela minha avó, que a gente chama de Yayá por aqui, uma mambo poderosa que pratica o vodum antigo misturado com os rituais do Zangbeto, aqueles guardiões noturnos que giram como tornados para proteger os vilarejos dos maus espíritos. Ela me ensinou que o mundo visível é só a casca e por baixo o pulso invisível, cheio de eguns e orixás que exigem respeito. Desde criancinha eu sinto coisas. Arrepios que vêm do nada, como se o vento trouxesse vozes dos ancestrais e vultos que dançam nas sombras das palmeiras ao entardecer. Nunca me incomodei muito, porque Yayá sempre dizia que os espíritos são como o rio Ogum, às vezes calmo, às vezes furioso, mas sempre fluindo. Ela me levava para os círculos de dança, onde as mulheres batem tambores e invocam os loas com rum e sangue de galinha para pedir proteção ou vingança. Mas o que vou contar agora aconteceu em meados de 2019, quando eu tinha 16 anos, na flor da juventude, e conheci um rapaz, que vou chamar de Taleco. Taleco era lindo como um deus esculpido em ébano, educado como um príncipe Fon, mas tinha algo estranho nele, uma aura que fazia o ar ficar pesado, como se uma multidão de sombras o seguisse. Quando eu estava perto dele, sentia como se olhos invisíveis me observassem, sussurrando segredos em Yorubá antigo. E ele também tinha uns costumes peculiares, como tomar vários banhos de madrugada. Mas o mais peculiar era a voz dele, que mudava algumas vezes do nada. Mais adiante vocês vão entender o motivo disso. Nos conhecemos na academia de exercícios aqui em Cotonou. Nossos olhares se cruzaram enquanto eu levantava pesos e foi como um raio de Exu caindo do céu. Amor à primeira vista, aqueles que bagunçam o juízo. Começamos com conversas bobas, ajudando um ao outro nos aparelhos, rindo de piadas sobre os turistas que vêm para o festival de voodoo e saem correndo assustados. Uma semana depois, ele me chamou para sair e eu aceitei toda boba, com o coração batendo como um atabaque. Mal sabia eu que estava pisando num caminho de espinhos escondidos. Nossa primeira noite foi incrível. Jantamos peixe grelhado com a caça, dançamos ao som do ritmo afrobeat na beira do lago Nokoué e o beijo dele era como fogo sagrado. Começamos a namorar e tudo parecia um sonho. Mas depois de uns 3 meses, as coisas mudaram. Taleco ficou mais quieto, na dele, menos carinhoso, como se uma nuvem escura o cobrisse. Mas confesso que isso me atraía ainda mais. Quando completamos 6 meses, ele mandou uma mensagem. Oi amor, hoje fazemos metade de 1 ano juntos. Vamos comemorar? Te busco às 19. Eu fiquei empolgada, achando que aquela frieza era só para dar emoção, como nas histórias que Yayá contava sobre teste dos espíritos. Ele me buscou e fomos para um restaurante chique na cidade vizinha de Oyudá.
onde os templos de Piton sagradas ainda guardam segredos antigos. Lá, ele me deu um anel de prata com uma pedra vermelha que brilhava como sangue coagulado e me pediu em noivado. Eu aceitei, toda trêmula, mas quando pus o anel no dedo, algo estranho aconteceu. Minhas vistas escureceram, um fogo misturado com tontura me invadiu e uma animação louca, quase bestial, tomou conta de mim. Era eu, mas não era, como se espíritos famintos se aninhassem na minha pele. Saímos dali e, em vez de me levar para casa, ele disse que estava tarde e que amanhã me levava. Fomos para a casa dele, uma cabana nos arredores, cheia de máscaras de madeira e cheiro de ervas queimadas. Agora vem o sobrenatural, pessoal. Nos beijamos com fúria e fomos para os finalmentes. Mas ele sussurrou. Dessa vez, fazemos no escuro, com as luzes apagadas. A voz dele mudou, virou rouca como um rugido de leopardo e o romantismo evaporou. Eu concordei sem ligar na hora, mas assim que começamos, senti mais do que um homem. Era como se vários estivessem ali, num ritual grupal selvagem, com mãos invisíveis e respirações quentes de eguns famintos. Flashes de visões me vinham, rostos deformados e risadas ecoando como tambores distantes. Apaguei, só lembro de dor e êxtase misturados. No dia seguinte, acordei com o corpo todo doendo, como se tivesse sido rasgada por garras. Taleco já estava pronto e disse friamente: "Vamos, te levo embora." Chegando na casa de Yaya, ela não disse nada pela manhã toda. Só me olhava com aqueles olhos que veem além. No almoço, ela me chamou e disse: "Filha, você tá com algo no corpo, uma energia pesada como chumbo." Eu perguntei como assim, e ela continuou: "Aqueles rapazes com quem você se relacionou ontem te passaram isso. São espíritos maus, loas traidores." Eu retruquei que só saí com Taleco e mostrei o anel de noivado. Yaya balançou a cabeça. "Você tá com a energia de vários homens, ou pior, de entidades. Almoce e vá dormir. Hoje à noite limpamos." Passei o dia mal, com uma ressaca espiritual, sentindo algo físico dentro de mim. À meia-noite, Yaya disse: "Vamos pro rio." O rio Mono fica a mais de 100 quilômetros, mas ela me tirou as roupas no meio da rua escura, murmurou palavras em fon antigo e eu apaguei. Acordei nas águas frias do rio, com Yaya me banhando em ervas sagradas, invocando Mamiwata, a deusa das águas. Flashes vinham, Yaya mudando de voz, de aparência, ora uma jovem guerreira com tranças, ora uma anciã com roupas de épocas passadas, como se ancestrais a possuíssem. Ela cantava hinos Vodun e eu sentia as entidades saindo de mim, como vapor negro. Acordei depois de uma semana, com fome e sede de leão. Chamei por Yaya, e ela veio, mas estava magra como um graveto, envelhecida além do normal, com rugas profundas como sulcos na terra seca. Foi aí que ela me contou tudo. "Filha, você vai sobreviver. Esse rapaz, Taleco, tá morto. Na verdade, ele é filho de um bocor poderoso, um feiticeiro que sacrificou o próprio filho no ritual para ganhar riqueza imensa e qualquer mulher que quisesse. O acordo era dividir toda a mulher com os outros do pacto, porque a entidade se alimenta de energia sexual animal e descontrolada. Todo ano, o espírito do filho se materializa para manter a tradição e a fortuna da família. Foi um pacto com Legba, o guardião das encruzilhadas, mas torcido para o mal." Quando ela disse isso, o encanto quebrou como um feitiço desfeito. Bloqueei Taleco em tudo e ele tentou contato por semanas, mandando mensagens que cheiravam a desespero espiritual, mas sumiu como névoa. Dessa loucura, nasceu minha filha, que chamo de Ayaba, rainha em Yorubá, e ela é a minha força, meu amuleto vivo. Ainda vejo vultos nas noites de lua cheia, sinto arrepios quando o vento sopra do mar, e às vezes me sinto observada por olhos invisíveis nos mercados lotados. Yaya se recuperou devagar. Ela absorveu toda a energia ruim como uma esponja sagrada e levou quase um ano para voltar ao normal. Hoje, com 92 anos, ela é lúcida como uma coruja e ainda pratica o Vodun antigo. Ela prometeu me passar todo o conhecimento antes de partir para o mundo dos ancestrais. "Filha, quando o tempo vier, os Loas vão te guiar," ela diz com um sorriso misterioso. Mas tem mais, não parou por aí. Teve um dia, num festival familiar em Abomey, que eu senti um pressentimento ruim, como se um mal-olhado pairasse. Minha prima, que era como irmã, conversava comigo sobre sonhos estranhos. De repente, ela perguntou: "Enária, você ouviu alguém me chamar? Uma voz como um canto de sereia?" Eu disse que não, mas ela saiu correndo para a mata fechada ao lado da chácara, gritando: "Estou indo."
Buscas foram feitas, polícia, cães, mas só acharam retalhos da roupa dela nos galhos espinhosos, como se algo a tivesse arrastado pro além. Saiu nos jornais de Cotonou, e até hoje ela é um enigma para muitos, talvez levada por um Loa ciumento ou um feitiço perdido. No dia seguinte, Yaya me disse: "Tudo tem um porquê, filha. Os espíritos testam os fortes e você vai se acostumar com essa realidade antes de voltar para outra." Fiquei confusa, mas ela mudou de assunto, e até hoje nega ter dito isso. Só sorri e diz: "As respostas vêm no tempo dos orixás, não no dos homens." Quem cresce na roça aprende cedo que a noite não é só silêncio. O mato guarda sons que não aparecem durante o dia, e nem tudo o que se escuta no escuro tem explicação. Entre cercas antigas, pastos abertos e bambuzais à beira de córregos, existem histórias que passam de geração em geração, não como lenda, mas como um aviso. Coisas que os mais velhos não explicam, apenas ensinam a evitar. E uma dessas histórias começa com algo simples, um som curto, afinado, repetido, um assovio que não chama, mas espera que você responda. Olá, Dionísio, como vai? Meu nome é Adalberto, atualmente moro em Água Boa, no interior do Mato Grosso. Eu e minha família sempre moramos em fazenda. Meu pai e avô foram caseiros em um município vizinho, aqui das proximidades, e uma coisa posso dizer com autoridade: só quem vive na roça sabe os mistérios que esse ambiente carrega. Em cada noite de luar, a cerca de arame enferrujado e a vegetação densa guardam histórias de gelar até a alma. Eu tenho várias para compartilhar com vocês, seus inscritos, mas uma em particular me gela a espinha até hoje, quando lembro e principalmente quando conto. Morávamos eu, meu avô e meus pais numa casa de adobe, com 5 cômodos, alguns com chão batido. Minha avó havia morrido quando eu tinha uns 5 ou 6 anos, então éramos só nós 4 na casa. A gente só foi ter energia elétrica quando eu tinha uns 9 anos, e antes disso, era só lampião e vela. Embora a gente nunca tivesse muito conforto naquele lugar, eu adorava aquela casa. Não sei dizer se talvez eu esteja me deixando levar pelo saudosismo, mas cada quarto e corredor naquele casebre me traziam um conforto que eu não sei explicar. Mas apenas durante o dia. À noite, aquele lugar me causava calafrios. Teve uma vez, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos, que acordei de madrugada com sede. Devia ser por volta de 2 horas da manhã. A casa estava completamente silenciosa. Todos estavam dormindo. Levantei da cama e fui até a cozinha buscar água. Quando passei pela sala, vi minha mãe sentada na cadeira de balanço. Ela balançava devagar, olhando para a parede. Disse: "Bença, mãe", mas ela não se moveu. Muito menos respondeu. Achei estranho, mas não falei nada. Fui ao quarto dos meus pais para perguntar ao meu pai se estava tudo bem com a minha mãe. Porém, quando abri a porta do quarto, os dois estavam lá. Pai e mãe, dormindo na cama. Gelei o corpo inteiro. Os cabelos da nuca se eriçaram por completo. Tomei coragem e lancei o olhar para a sala para ver se a minha mãe, ou pelo menos aquilo que eu tinha visto, ainda estava lá. Mas não estava. A cadeira estava vazia, se movimentando como se alguém tivesse acabado de sair dali. Saí correndo para o meu quarto, quase cambaleando, com as pernas bambas pelo susto e sentindo um enjoo no estômago. Pulei na cama, me embrulhei até a cabeça e fiquei rezando até conseguir cair no sono. No dia seguinte, na mesa de café da manhã, comentei com meus pais e com meu avô o que tinha acontecido. Eles pareceram nem se importar. Minha mãe continuou fritando os ovos no fogão, meu pai continuou passando manteiga no pão e meu avô permaneceu lendo o jornal. Sem tirar os olhos da leitura, ele disse apenas: "Não fica andando pela casa de noite. Fica no quarto." E o assunto morreu ali. Mas essa não foi nem de longe a pior experiência que tive. Aliás, nenhuma das experiências foi tão assustadora e me deixou tão aterrorizado quanto a coisa do assovio. Eu tinha por volta de 12 anos de idade. Era uma noite fria e a lua parecia um sol de tão clara que estava. Tinha sido um dia bem cheio. Eu tinha ajudado meu avô o dia inteiro e estava exausto. Meus pais tinham ido dormir na casa de uma tia que estava doente, então éramos só eu e meu avô naquela noite. Estava quase adormecendo no meu quarto quando escutei 3 batidas na porta. Era meu avô. "A cerca do fundo arrebentou. As vacas vão fugir se a gente não arrumar. Se arrume e vem ajudar o vô." "Vô, mas tá de noite, não dá pra fazer amanhã?" Perguntei. E, sinceramente, nem era por cansaço ou preguiça. Só de pensar em sair no pasto àquela hora da noite, eu já me arrepiava inteiro. "Tem que ser agora. Traz seu lampião. Vou te esperar lá fora." Calcei minha botina
vesti um casaco por causa do frio e alcancei meu avô. A cerca ficava a uns 200 metros da casa. Para chegar lá, a gente tinha que atravessar o pasto e passar perto de um grande bambuzal que ficava na beira de um córrego. Para ser bem sincero, eu não gostava daquele lugar nem de dia. Fomos andando em silêncio. Dava para ouvir os grilos, as rãs lá no córrego e os mugidos das vacas ao longe. Quando a gente estava chegando perto do bambuzal, comecei a sentir um negócio estranho. Uma espécie de pressão no peito. O ar ficou diferente, mais pesado. Era difícil de respirar. Mas o mais esquisito foi o silêncio. Era como se todos os bichos tivessem se calado de uma vez. Até as corujas pararam de cantar. Olhei para o meu avô para ver se ele estava sentindo a mesma coisa que eu, mas ele seguia andando firme, sem falar nada. Foi aí que algo quebrou o silêncio. Era um assovio, curto, vinha lá do fundo do bambuzal. Eu parei, mas meu avô continuou andando. Vô, ele parou, virou para mim e disse: Vem, vô, eu ouvi um assovio. Ele ficou me olhando, depois olhou para o bambuzal, ficou alguns segundos assim, parado, e então acenou com a cabeça e falou: Eu sei, vem. E continuou andando. Eu não queria de jeito nenhum continuar, mas eu tinha mais medo de ficar sozinho no escuro do que de continuar indo atrás dele. A cerca realmente estava arrebentada. 3 mourões haviam caído e o arame estava todo enrolado. Meu avô colocou o lampião no chão, tirou o cigarro da boca e começou a trabalhar. Eu fiquei segurando o arame enquanto ele martelava. E então, novamente, o assovio. Dessa vez ainda mais perto. Congelei. Olhei para o bambuzal. As canas se mexiam, mas não tinha vento. Vô, tem alguém ali. Ele continuou martelando e me respondeu sem sequer mover o olhar. Segura firme esse arame. Vô, eu tô com medo. Ele cravou o prego, levantou e me olhou fixamente nos olhos. Seu rosto estava calmo, cansado, mas calmo. Não olhe. Quanto mais rápido a gente terminar, mais rápido a gente volta para casa. Faz o que eu tô mandando. Continuei segurando o arame com dificuldade porque minhas mãos tremiam. O assovio começou de novo e dessa vez parecia que estava andando ao redor da gente, como se estivesse se movendo de um lado para o outro. Era um assovio muito prolongado, afinado e agudo demais para ser de um humano. Não aguentei a curiosidade e olhei. Me arrependi profundamente. Tinha alguém ali, ou melhor, alguma coisa parada na beira do bambuzal. A luz do lampião não chegava até lá direito, mas dava para ver a silhueta. Parecia uma pessoa, alta, magra demais, braços compridos, não dava para ver o rosto, mas eu sentia que estava olhando para a gente. Vô, não olhe, tem alguém ali, vô. Eu sei, não olha. Meu avô voltou a martelar. Eu queria correr, mas não conseguia me mexer. A coisa deu um passo para frente. Eu vi. Ela saiu de trás das canas e ficou exposta na luz fraca. Era impossível. As pernas eram finas demais, longas demais. Os braços também. A cabeça era pequena, inclinada para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. E ela assobiou de novo. Eu larguei o arame. Vô, eu quero ir embora. Ele segurou meu braço, firme e com força. Você não vai correr, entendeu? Você não vai correr. Vô, pelo amor de Deus, respira. Faz o que eu tô te mandando. Ele me colocou segurando o mourão e continuou trabalhando. Eu estava chorando, sem fazer barulho, mas chorando. A coisa deu mais um passo. Agora dava para ver melhor. Aquilo definitivamente não era humano, pelo menos não completamente. A pele era esticada demais, os dedos eram longos e tortos. Aquela coisa nos encarava fixamente. Os olhos eram negros, de um preto tão intenso que parecia brilhar. Além disso, sorria de orelha a orelha. Meu avô terminou de pregar o último mourão, guardou o martelo na cintura, pegou o lampião e me puxou. A gente começou a andar de volta. Eu olhei para trás. A coisa estava seguindo, devagar, sem pressa. Vô, ela tá vindo. Eu sei, não corre, anda normal. Não dá, vô, eu não consigo. Você consegue, respira e anda. Meu avô acendeu outro cigarro. A mão dele não tremia. Quando a gente chegou perto da casa, ele parou. A coisa parou também. Ficamos alguns segundos assim. Meu avô olhando para ela e ela olhando pra gente. Então, ele cuspiu no chão, deu as costas e entrou em casa. Me puxou junto, trancou a porta e colocou o lampião na casa. Eu estava tremendo, suando frio.
Vendo meu estado, meu avô fez um afago na minha cabeça e disse: Já passou, vai deitar. E se ela entrar? Não vai entrar. Como o senhor sabe? Eu só sei. Vai descansar. Ele acendeu um cigarro e ficou sentado na cadeira de balanço, fumando, como se nada daquilo tivesse acontecido. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Ajudei meu avô, dei trato nas vacas, varri o terreiro, mas evitava olhar para o bambuzal. Evitava até passar perto. No fim da tarde, quando o sol já estava baixo, tomei coragem e perguntei ao meu avô o que era aquilo. Ele continuou afiando o facão, sentado num toco de madeira. Demorou alguns segundos para responder. Coisa velha, que anda por aí bem antes da gente. Perguntei se aquilo podia machucar a gente. Ele parou, olhou para mim com mais seriedade do que eu já tinha visto. Se você correr, chama. Se você responder, chama. Se você encarar, chama. Engoliu a seco e voltou a afiar o facão. Por isso eu mandei não olhar. Nunca mais falamos sobre isso. Os anos passaram, meus pais se mudaram da fazenda. Meu avô morreu pouco tempo depois. A casa de adobe foi derrubada, o pasto virou soja, o córrego foi represado, mas o bambuzal, esse continuou lá. Ainda tive outras experiências escutando assovios no meio da noite, mas só consegui ver aquele ser, naquela única vez, essa que estou contando para vocês. Então, meus amigos, fica a dica. Se estiverem andando à noite na roça e escutarem um assovio, mantenham a calma, finjam que não ouviram e vão, com calma, para um lugar seguro. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Se você por um acaso quiser enviar o seu relato, é só mandar nesse e-mail que está aparecendo aqui embaixo. E se por um acaso escutarem um assovio antes de dormir, eu sugiro que não respondam. Tenham uma boa noite de sono. Nos vemos em breve.